discursos que despertaram a fúria de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu não vou tratar Lula como um presidente legítimo, eu não vou aceitar essa palhaçada toda como um processo limpo. Após o resultado da eleição de 2022... 7/1/2023, não para de chegar gente! Só tem uma saída, a meu ver. É o artigo 142 da Constituição, poder moderador das Forças Armadas. Fala, seus mal diagramados! Há um ano eu voltava de uma churrascaria com a minha família e já me preparava para passar o resto daquele dia extremamente quente, jogado no sofá da sala, com uma cerveja de um lado e os filhos do outro, para fazer vários nadas até cair no sono vendo um dos milhares de filmes chechelentos e xoxos da Netflix. Além disso, viajaria para a Bahia no dia seguinte, quando começariam as minhas férias, então eu só queria relaxar. Mas esse meu plano foi interrompido por um telefonema de Marco Bezzi, me avisando do outro lado da linha que uma turba de bolsonaristas havia invadido os prédios dos três poderes e que nós deveríamos entrar o quanto antes numa live, em pleno domingo, o que só costumamos fazer em dias de eleição. Foram 5 ou 6 horas de live, muito tempo no ar, cobrindo o que acontecia ao vivo e comentando os farrapos de informações que tínhamos até aquele momento. As cenas eram assustadoras. Prédios depredados com indícios de incêndio, revirados e ocupados por patriotários vestidos com o manto da seleção ou camisa preta com o rosto do mito de óculos ou ainda simplesmente enrolados com a bandeira do Brasil. Doidinhos de bairro e conspiranoicos de todo o país haviam embarcado dias antes para essa aventura que foi financiada e encorajada por empresários, ruralistas e militares que espertamente terceirizaram a responsabilidade por esse ato para pessoas estupidamente encorajadas desde outubro do ano anterior pela narrativa de que a eleição havia sido fraudada. Esse gado passou 2 meses à base de arroz com salsicha e dormia em colchões úmidos na companhia de estranhos enquanto cagavam em banheiros químicos, queimando os pelos do nariz com o odor de amônia gerado por diarreias fulminantes que só eram retiradas a cada 10 dias. Os financiadores incentivaram essa turba de desmiolados para realizar o que eles evidentemente não fariam, seja pelo risco da exposição ou eventual prisão. Mas para esses seres que agem nas sombras, aquele era o momento do vale tudo. Vai que essa pressão emparedasse o novo governo e Lula pedisse uma GLO para ajudá-lo na recuperação da democracia. Seria a deixa para o exército assumir o controle. De novo, tentaram e não rolou. Felizmente, o governo se uniu em torno da ideia de que contar com as Forças Armadas, que foram tutoras do governo anterior, seria abrir as portas para um golpe de Estado e perda definitiva do poder. O que se viu na sequência do 8 de janeiro foi uma hipocrisia inédita por parte da extrema-direita. Após os ataques, que inclusive vitimaram até policiais, como a Marcela do DF, que levou uma barra de ferro no meio da cabeça, muitos patriotários foram presos. Foram tantos detidos que inicialmente usaram um ginásio para alojar esse povo, que depois se hospedou mais confortavelmente na colmeia e na papuda. E foi então que deputados bolsonaristas começaram a usar o argumento de que havia um excesso de punitivismo, pois os participantes dos atos eram pessoas indefesas, que não representavam perigo nenhum, muitos inclusive idosos ou doentes, que vieram até a morrer na prisão meses depois. Mas utilizando o mesmo argumento que eles empregam quando outros recortes praticam crimes, a verdade é que se todos esses coitadinhos estivessem na igreja, ao invés de irem a Brasília para soltar um Barroso na mesa do Barroso, nada disso tinha acontecido, não é mesmo? Fora que isso me irrita, porque eu penso que provavelmente
já cedi meu lugar no ônibus para o mesmo tipo de idoso que estava lá, ó, fortão para jogar extintor em quadro do Di Cavalcante e que provavelmente um dia antes estava arrepiando no forró. Desde então, parlamentares como Magno Malta, Eduardo Bolsonaro, Gustavo Gayer e Bia Kicis viraram acidentalmente grandes defensores dos direitos humanos e militantes para a melhoria de condições do sistema carcerário. Vejam só vocês. Aí vem o nosso ministro e solta uma fake news, né? Dizendo que tinha um plano para enforcá-lo e matá-lo, arrastá-lo pelos cabelos na esplanada de Goiânia. Na hora que eu falo Goiânia, eu falei, pronto, aí já tinha isso aí. Vai acordar com a PF na tua casa aí. Quando nós, da esquerda, levantávamos essas bandeiras antes do 8 de janeiro, éramos acusados de defensores da bandidagem por exigir o mínimo de dignidade para humanos. Mas foi só fascistoide de terceira idade pegar uma etapa para a coisa mudar de figura. Deliciosamente irônico isso. Gente como Dona Fátima Cagona de Tubarão, que também era traficante de crack, e tantos outros mais ou menos periculosos, velhos, jovens e tresloucados, ficaram meses encarcerados. Alguns ainda continuam. Mas todos, sem exceção, integram a raia miúda dessa tentativa mambembe de golpe. São meros peões num tabuleiro formado por pilares que estruturam esse cenário há décadas. Os pilares são os seguintes. 1. Olavismo. O filósofo auto-intitulado e tabagista não praticante há um ano começou a cooptar alunos ainda no Orkut e foi subestimado por muito tempo até que a esquerda e a direita dita democrática notassem que, além de ser um best-seller, ele virou guru e moldou mentes de quem buscava respostas fáceis e fantasiosas sobre política. 2. Forças Armadas. Uma das instituições que mais aderiu ao olavismo no Estado brasileiro, se sente sempre muito confortável para se colocar no papel de tutelar nossa república, mesmo não sendo oficialmente um dos poderes. Após o golpe, Lula cogitou acabar com o pagamento de pensão para filhas de militares como uma punição, mas arregou. No futuro, essa refugada vai sair caro. Quem viver verá. Aliás, o doc da Globo News mostra como generais da alta cúpula, tipo o Dutra e o G. Dias, que é amigo do Lula, estavam sendo insubordinados, queriam GLO e resistiam em prender os golpistas. Tudo isso com o apoio do escroque do José Múcio. É que tiveram palestras no quartel, não só aqui, mas dos quartéis que vieram de outros estados, para que invadissem os prédios públicos, né, o Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional, invadissem e ficassem até que fosse decretada uma GLO, para convencerem os militares, quando esses chegassem para atirar, a aderirem ao golpe. Mais uma prova de que não existe milico de confiança e de que o Múcio continua a ser a pior escolha do Lula para o governo, superando de longe André Fufuca e o saudoso Juscelino Filho. 3. Elite econômica. Embora ninguém desse grupo tenha sido devidamente punido, ainda no ano de 2022 descobrimos que até o dono da Mormai, Helles fabricante de bermuda tactel florida e prancha de surf, integrava um grupo com intenções golpistas. Não só ele, que foi citado aqui apenas por ser um dos mais ridículos do rolê. Porém, donos de emissoras de TV, construtoras, lojas gigantes de varejo que estão sempre vazias e ruralistas do centro-oeste entraram com muita grana para financiar esse povo. Hoje, a Operação Lesa Pátria realizou busca e apreensão em 47 endereços. O governo promete chegar em nomes grandes ainda neste mês de janeiro. Eu boto fé, mas só acredito quando tiver imagens do primeiro empresário importante indo em cana ou pelo menos com uma tornozeleira eletrônica. 4. Igrejas evangélicas. Cada vez mais afastadas das bíblias e próximas de um misto de empreendedorismo, coach financeiro e olavismo difuso, as igrejas fomentaram inúmeros discursos
falaciosos sobre a esquerda ter a intenção de destruir os valores tradicionais brasileiros que, se for levar em consideração o que ocorre dentro das mesmas igrejas, devem ser valores baseados em trair a esposa, estuprar fiéis, dever programa para travesti e realizar pirâmide financeira por meio do dízimo. Reitero que para mim é indiscutível a essa altura. Não há conciliação possível nesse reduto, até porque as igrejas são as principais fortalecedoras do divisionismo e do discurso do nós contra eles. Tanto que muitos patriotários evangélicos acreditam que estavam em uma missão contra o mal e que viraram mártires por participar do 8 de janeiro. 5. Antipolítica. Tão apoiada pela Lava Jato e pela imprensa. Quem reforçou essa tese e deu espaço para Moro, Bretas e Dallagnol serem propagadores da ideia de que seria preciso tomar o poder por meios paralelos à política, hoje pode se fazer de sonso, mas tem culpa no cartório também. Para celebrar a superação desse episódio bizarro, o governo realizou neste 8 de janeiro de 2024 inúmeras comemorações para se vangloriar de ter garantido a democracia brasileira. Que eu sou o maior Porque Lula preferiu ouvir mais a Janja do que o Múcio, decisão mais sábia que ele tomou neste primeiro ano de 5º mandato presidencial. A Janja ela está sentada nesse momento e ela fica em pé e diz: GLO não, é entregar para os militares. Foi a Janja que mandou, sabe? Não aceita GLO porque GLO tudo que eles querem é tomar conta do governo. Se eu dou autoridade para eles, eu tinha entregado o poder para eles. Jair Bolsonaro voltou a aparecer neste momento também, para reforçar a ideia de que a manifestação foi realizada por infiltrados da esquerda, ainda esse papo. E a informação é quentinha, que na antevéspera do episódio, no próprio acampamento lá em Brasília, tinham menos de 300 pessoas presentes. Então foi um movimento final, convocado por mídias sociais, que não eram as nossas. É engraçado, mas na semana anterior à tentativa de golpe, diversos líderes da extrema-direita e parlamentares bolsonaristas convocaram as pessoas para comparecerem nessa mesma manifestação. Comunicado oficial a todos os patriotas que continuam na luta pelo nosso Brasil. Viemos convocá-los para que no dia 7 de janeiro, próximo sábado, estejamos todos em Brasília lutando pelo nosso país. É a última chance que temos para não deixar com que o nosso Brasil vire um país comunista. Nosso encontro em massa acontecerá na Esplanada, na Praça dos Três Poderes. A única coisa ruim em momentos como esse é sempre precisar aturar um vídeo cringe reunindo projaquianos e o partido da Casa do Caetano em defesa da democracia. Precisamos superar o bolsonarismo no primeiro momento, mas precisamos também superar essa estética cafona e irritante, além de estar cheio de gente que segurou aquela faixa Bretas, o Rio, vírgula, está com você. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro Pix e Conta Jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo para vocês. Além do YouTube, estamos presentes também no Twitter, no Facebook, no Instagram, no TikTok. Sigam a gente por lá. Não deixem de conhecer as nossas camisetas no site da El Cabriton e o nosso curso no ICL, Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que ainda insistem em dizer que esse ato não foi golpista e que teve participação de infiltrados da esquerda, só temos uma coisa para te dizer: não passaram.